Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa estar nesse momento visitando a sua casa, o seu lar, fazendo o sobrenatural acontecer na sua vida. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, né, pela sua vida, meu amado irmão, minha irmã, que está aí nos assistindo aqui no programa Palavra de Vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus nesse exato momento que nós estamos aqui para transmitir para o seu coração a palavra de Deus. Nós estamos aqui para transmitir para o seu coração a palavra do Senhor. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, estamos ao vivo também na web rádio Cristo no Lar, onde estamos sempre aqui falando do amor de Deus, anunciando a palavra do Senhor, falando aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Louvado seja Deus. E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje, meu amado irmão e minha irmã, se encontra no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 3 e 4. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João, capítulo 3, versículo 3 e 4. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Que diz assim: e qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Louvado seja Deus. Aí nós vemos aqui nessa mensagem, meu amado irmão, minha irmã, as consequências do pecado. São atitudes, palavras, pensamentos, né, que nós cometemos no nosso dia a dia, que muitas das vezes nós achamos que não tem nada a ver, que não tem problema. E por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de desejo de conhecer a palavra de Deus, nós acabamos pecando e desagradando ao Senhor. Nós professamos e ensinamos que o pecado é transgressão da lei, porque o pecado é transgressão da lei. Essa é uma realidade. Como a palavra que nós lemos agora, ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Há diversos conceitos bíblicos, meu amado irmão, minha irmã, tanto para designar o pecado, como tais como a rebelião, a desobediência, como as suas consequências, quais sejam a incapacidade espiritual, falta de conformidade com a vontade de Deus em seu estado, disposição ou conduta, corrupção inata dos seres humanos. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, fala sobre isso, porque todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Romanos 3, 23. Atanásio, um dos pais da igreja, ele já dizia que o pecado é a introdução dentro da criação de um elemento que é desintegrador, que conduz à destruição e que somente pode ser tirado, pode ser apagado por meio de uma nova criação. Daí a necessidade de um novo nascimento. A universalidade do pecado, meu amado irmão, ela é confirmada em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. E ela é comprovada pela própria experiência humana. Nós pecamos todos os dias e muitas das vezes não nos damos conta do que estamos fazendo, porque muitas das vezes estamos cegos espiritualmente. Estamos muitas das vezes querendo viver de uma maneira que achamos que é certo, que é o melhor. Mas não.
Enquanto nós tentarmos fazer e acharmos que podemos viver conforme a nossa vontade, nós vamos pecar, porque o nosso coração é enganoso. Muitas das vezes nós queremos algo que aos nossos olhos é bom, é maravilhoso, mas aos olhos de Deus não. Aos olhos de Deus aquilo é transgressão. Louvado seja Deus. São dois os termos genéricos para o pecado. Olha só, um deles aparece em hebraico no Antigo Testamento e é o substantivo chatá. O pecado jaz à porta. Lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7, cuja ideia básica, meu amado irmão, é errar o alvo, né? Do qual deriva o verbo: todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. Juízes capítulo 20, versículo 16, e erra o alvo quem é precipitado. Provérbios capítulo 19, versículo 2, louvado seja Deus. O segundo termo, meu amado irmão, é o correspondente grego, é armatia, que, embora sem conotação moral, no grego clássico secular, ele aparece com tal sentido na Septuaginta do Novo Testamento. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mateus capítulo 12, versículo 31. O pecador erra o alvo, ou o objetivo da vida que Deus coloca diante dele. Há ainda várias outras palavras que expressam o pecado, como transgressão, impiedade, maldade, perversidade, engano, sedução, iniquidade, injustiça, incredulidade. Quantas pessoas hoje se dizem servos de Deus, há anos e anos passaram pelas águas, todo aquele processo, mas ainda continuam na incredulidade. Porque o momento que nós vivemos cometendo o mesmo pecado, errando, pecando, isso é sinal de incredulidade. E a origem disso aí, né, nós já sabemos. O pecado já existia mesmo antes da criação de Adão e Eva. Ele se originou lá no coração de um querubim ungido, que junto com um grupo de anjos, a terça parte, se rebelou contra Deus. A razão pela qual os insurgentes foram expulsos do céu. O querubim ungido se tornou-se o quê? Satanás, que quer dizer inimigo, sendo também denominado como diabo, que muitos falam por aí, né? Nós temos o costume de falar esse nome que significa caluniador. Então, olha só, meu amado, antes de você caluniar alguém, lembre-se do significado, da onde deriva a calúnia. Quantos anjos que se rebelaram se tornaram demônios? Nós entendemos que a primeira manifestação do pecado aconteceu na esfera angelical. O pecado não é causado por Deus, não. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele mesmo a ninguém tenta. Está na palavra de Deus, lá no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 13. Deus, ele está longe de toda o quê? A impiedade e justiça. Longe de Deus a impiedade. E do Todo-Poderoso a perversidade. E não há nele injustiça. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, e em Salmo 92, versículo 15, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pela própria cobiça, pela própria soberba, pela altivez. Quando a cobiça, ela é concebida, ela dá à luz ao pecado imediatamente. Eva, ela foi seduzida e enganada
A tentação, ela envolve, meu amado irmão, indução externa, vem de fora. E mais os desejos da carne, pelas coisas proibidas por Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Jesus Cristo. Nós vemos a queda de Adão e Eva lá no Éden. A queda do homem é uma expressão teológica para designar o momento em que o pecado entrou no mundo por meio de um casal, que era Adão e Eva. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, como diz Romanos 5,12, os dois foram criados em total inocência. Eles não conheciam o mal antes de desobedecerem a ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu uma ordem para Adão de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que eles comerem, certamente eles morreriam. Mas, contudo, meu irmão, ele podia comer livremente de todos os frutos das árvores do jardim. Aquele casal, eles desobedeceram a Deus, porque a serpente, identificada lá em Apocalipse como diabo e Satanás, entrou em cena para quê? Para poder enganar Eva. E foi assim que a humanidade conheceu experimentalmente o mal. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha só, meu amado irmão, porque para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 22. O que eu estou falando aqui hoje, meu amado irmão, está com base na palavra de Deus. Nós vamos ver agora o pecado original. Adão, ele foi criado impecável. Nem pecaminoso, mas sim perfeito. Deus criou Adão e Eva perfeitos. Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Olha lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Deus dotou Adão de livre-arbítrio, com o qual ele era capaz tanto de obedecer, quanto de desobedecer ao Criador. Ele escolheu desobedecer a Deus. E a sua queda arruinou toda a humanidade, distanciando a humanidade de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. A iniquidade de Adão, o qual nós chamamos de pecado original, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, meu amado irmão, a humanidade ela se tornou universal e totalmente degenerada. Porque todos os seus descendentes nascem em pecado. Todos nascemos em transgressão. Deus, entretanto, meu amado irmão, ele prometeu o Redentor ainda lá no Jardim do Éden, que anunciou a vinda da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E apesar de corrompida pelo pecado, a natureza humana ela pode ser eficazmente regenerada por Cristo Jesus. É a palavra de Deus que nos fala, meu amado irmão, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque somos feitura sua, somos feituras de Deus,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Efésios capítulo 2, versículo 10. O nosso corpo, ele pode ser o templo do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos entender e aprender, meu amado irmão, que a queda, o viver em pecado, tem consequência. O relato bíblico revela que o senso de culpa foi bem instantâneo. Adão e Eva, eles morreram espiritualmente no mesmo momento em que eles comeram do fruto proibido. Porque a comunhão com Deus foi interrompida de imediato. Foi imediatamente. Morte, meu amado irmão, significa separação. E o pecado separou os seres humanos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Isaías capítulo 59, no versículo 2, nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Aí que eu falo, meu amado irmão, se você está vivendo uma vida de pecado, você acha que Deus está ouvindo a sua oração? Se você se arrepender verdadeiramente, Deus te perdoa. Mas se você permanece no pecado, as suas orações, Deus não está ouvindo. Aleluia! Os olhos do casal, eles foram abertos, de Adão e Eva. E logo eles perceberam que eles estavam nus. Tendo conhecido pessoalmente o mal, eles procuraram se esconder, achando que podiam se esconder da presença de Deus, porque eles sentiram medo. Olha só, meu amado irmão, o juízo divino, ele veio sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Toda a raça humana e a própria natureza sofrem as consequências funestas, né, assim dizendo, do primeiro pecado, do pecado humano, e seguido do justo juízo, que foi pronunciado por Deus, porque um Deus santo, ele tinha de julgar a desobediência e as suas criaturas. A palavra de Deus, ela está cumprindo a cada dia, e os seres humanos, eles estão caminhando a passos largos para o inferno, estão caminhando a passos largos para distante de Deus. A queda lá no jardim do Éden arruinou toda a humanidade, tão profundamente que transmitiu a todos os seres humanos a tendência ou a inclinação para o pecado. Não somente isso, meu irmão, contaminou toda a humanidade. Romanos 3,10, não há um justo sequer. Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A natureza moral, ela foi corrompida, e o coração humano se tornou enganoso e perverso. Todas as pessoas estão mortas em ofensas e pecados, são inimigas de Deus e escravas do pecado. A corrupção do gênero humano atingiu o homem, e em toda a sua composição, corpo, alma e espírito, conforme nós lemos em Isaías, toda a cabeça está enferma, e todo o coração fraco, desde a planta do pé à cabeça, não há nele coisa sã. Olha só, é a palavra de Deus. Isso prejudicou, meu amado irmão, todas as suas faculdades, quais sejam intelectos, emoções, vontade, consciência e liberdade, mas o homem por si mesmo, ele não consegue se voltar para Deus, sem o auxílio da graça de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, que o convence de todo o pecado. E apesar de tudo, a imagem de Deus no homem não foi aniquilada, foi, no entanto, desfigurada a tal ponto
que a sua restauração só é possível através de Cristo. Jesus, ele reconheceu algumas qualidades daquele moço rico, e até mesmo nos fariseus. Todos nós conhecemos descrentes que são pessoas de bem, honestas e de bom caráter, são pessoas religiosas, como aquele centurião de Cafarnaum, ainda que o bem social que eles praticam e praticavam naquela época também, como nos dias de hoje, da contaminação do pecado, eles trazem essa marca da contaminação do pecado. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas e a situação das crianças, dos recém-nascidos? Até os bebês, meu irmão. Eles nascem, os recém-nascidos, e aquelas demais as crianças que ainda não conheceram experimentalmente o pecado, já possuem uma natureza pecaminosa, mesmo sem consciência. O Senhor Jesus, porém, quando ele se referiu à situação das crianças, ele afirmou que das tais é o reino de Deus. Deixai os pequeninos e não os introveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Em relação à responsabilidade pessoal, considerando que algumas crianças se desenvolvem no aspecto moral mais cedo que outras crianças, e que a Bíblia não define para isso uma idade, não é possível atribuir a essas crianças culpa até que eles façam bem ou mal consciente, sabendo o que estão fazendo. Nós entendemos que a obra da redenção, realizada pelo Senhor Jesus em favor de todas as pessoas, provê o quê? Salvação aos que vierem a falecer em tenra idade. Marcos, capítulo 10, versículo 14. Porque dos tais é o reino dos céus. Nós entendemos, meu amado irmão, com base nessas palavras, que as crianças não serão condenadas e nem estarão perdidas se eles morrerem antes de terem condições morais e intelectuais de poderem responder conscientemente ao dom gratuito de Deus. O Senhor Jesus, ele apresentou as crianças como exemplo de quem herda o reino de Deus. A relação do pecado de Adão com a pecaminosidade humana. Olha só. O pecado original, no sentido estrito da palavra, diz respeito à primeira transgressão do ser humano, a lei de Deus. No entanto, meu amado irmão, usado geralmente para quê? Para designar a pecaminosidade universal e hereditária do gênero humano, desde a queda de Adão. O pecado de Adão afetou toda a raça humana. Louvado seja Deus, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Louvado seja Deus. O ensino de Paulo, ele se fundamenta nas escrituras do Antigo Testamento, que descreve o que é a corrupção geral da humanidade. Aleluia. O apóstolo Paulo, por revelação divina, ele desenvolveu esse pensamento, tornando essa doutrina mais clara. O seu ensino é de que a morte se originou na raça humana por causa do pecado de Adão. Gênesis capítulo 2, versículo 17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus já tinha dado um aviso àqueles dois, aquele casal. Deus já tinha dado um aviso a Adão, ou melhor, essa ordem foi dada por Deus para Adão, não para Eva.
cabia a Adão orientar a sua esposa. E estar sempre perto dela, cuidando. Porque Satanás já rodeava. Até que tornes a terra. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3,19. E isso esclarece a razão pela qual o salário do pecado é a morte. Como a morte é universal, aí está, meu amado irmão, a evidência incontestável da universalidade do pecado, que todos pecaram. E assim nós temos a triste realidade, né? Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando, porém, nós somos advertidos de que a morte é consequência do pecado, o apóstolo Paulo ele imediatamente apresenta a tranquilizadora mensagem: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando ele deixou lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas para aqueles que se arrependerem verdadeiramente e deixarem o pecado. Porque o pecado gera morte. A morte é uma das consequências primárias do pecado, a sua punição e castigo. E por essa razão, meu amado irmão, o mundo inteiro tem que experimentar esse terrível golpe. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Esse é o resultado do pecado original de Adão. O ser humano, ele não foi destinado para a morte, não, mas para a vida. Adão não teria morrido se ele tivesse vencido a tentação. A morte espiritual é o atual estado de pecado em Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Lá em João capítulo 5, versículo 24, também nos diz: quem recebe a Jesus como seu Salvador pessoal, passa da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. A morte eterna é uma extensão da morte espiritual. E para os que rejeitarem a vida eterna em Jesus, ela é chamada de segunda morte. A morte ela foi vencida no Calvário por Jesus Cristo, que trouxe a vida eterna aos que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Assim como a morte e o pecado, eles passaram a todos os seres humanos por causa do pecado de um só homem, de uma só pessoa, Adão, que desobedeceu a ordem de Deus. Eu quero te falar que o maior pecado, nesse contexto aqui que nós estamos falando, foi a desobediência. E nos dias de hoje não é diferente, nem para mim, nem para você. O maior pecado é a desobediência, meu amado irmão, minha irmã. Porque Deus tinha dado uma ordem a ele, para que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram. Então eles desobedeceram a ordem de Deus. A salvação e a vida eterna, da mesma maneira, elas são concedidas a todos aqueles que nele crê, pela justiça de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados
em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós precisamos é entender a cada dia, meu irmão, minha irmã, que sem Jesus Cristo e vivendo na desobediência, nós estamos desagradando a Deus. Aleluia! A que ponto está a sua obediência a Deus? Como está a sua vida com Deus? Você verdadeiramente tem obedecido a Deus da maneira que Ele tem chamado? Você tem colocado a sua vida no altar? Será que se o Senhor Jesus vier nesse exato momento, o que nós temos em nossas mãos para oferecer e entregar ao Senhor, aquilo que Ele confiou em nossas mãos? Louvado seja Deus. É momento de nós pararmos para pensar. É momento de nós pararmos para meditar na palavra de Deus, para meditar na palavra do Senhor. O que nós estamos fazendo para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, seja exaltado. Para que o nome do Senhor, através de nossas vidas, seja glorificado. Louvado seja Deus. Como nós estamos vivendo nos dias de hoje, será que o nome do Senhor, através de nossas vidas, está sendo glorificado? Esse é o detalhe, meu amado irmão, minha irmã. Esse é o detalhe que nós precisamos entender a cada dia. Louvado seja Deus. Vamos colocar nossa vida no altar. Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor a cada dia. E fazer a vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, como Ele nos chamou para fazer. A nossa vida, na nossa vida, na trajetória da nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos planejamentos, só vão dar certo, só vão estar bem-sucedidos se nós obedecermos a palavra de Deus. Se nós obedecermos a palavra do Senhor. Nós pedimos ao Senhor bênçãos, pedimos, clamamos a Deus para que trabalhe no coração de um familiar, pedimos a Deus emprego, pedimos a Deus saúde, nós pedimos. Mas nos esquecemos que nós não estamos aqui nessa terra só para pedir, não. Como se Deus fosse o mágico da lâmpada dos contos de fada. Não, claro que não, meu amado irmão. Nós estamos aqui nessa terra como peregrinos. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós estamos aqui para obedecer a voz do Senhor, para ir para todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, anunciar a palavra do Senhor até que Ele venha. Mas, infelizmente, muitas vezes, nós fazemos o contrário. Saímos de nossos lares e vamos para a igreja, para a casa do Senhor. Ali nós, muitas das vezes, alguns não, se ajoelham, né, para falar com Deus. Outros chegam ali, cantam, né, louvores, tal, e quando saem dali já não se lembram de nada mais. Já não sabem mais o que estão fazendo, já não sabem mais o que estão vivendo, não sabem nem sequer qual foi a palavra oficial pregada e ministrada naquele dia. Essa é uma realidade. O povo está vivendo cada dia mais distante de Deus. O mundo está se distanciando do Senhor. O povo está se distanciando a cada dia a mais do Senhor. Louvado seja Deus. Servir a Deus, meu irmão,
que muitos acham, muitos falam, servir a Deus não é ir para a igreja. Igreja não é lugar de servir a Deus, como eu sempre falo e vou sempre dizer isso, que eu tenho convicção disso. Igreja não é lugar de servir a Deus. Igreja é lugar de aprendermos a servir a Deus. Igreja é lugar de nós aprendermos a fazer a vontade do Senhor, a agradecer a Deus, honrar o nome do Senhor, dar glórias ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Essa é uma realidade. Mas, e nós negligenciamos isso muitas vezes, deixamos nos levar por situações. O nosso chamado é para fazer a vontade de Deus. E quem vai nos guiar vai ser o Espírito Santo de Deus. É essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Nos fazer lembrar daquilo que o Senhor nos falou. Ou melhor, nos lembrar daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós lemos na palavra de Deus. Como é que o Espírito de Deus ele vai fazer você lembrar de uma coisa que você nunca leu? Ele vai fazer você lembrar daquilo que você aprendeu, daquilo que você leu na palavra do Senhor. Infelizmente, nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, isso já vem de tempos já, muitas pessoas vão para a igreja para conversar, para bater papo, para mexer no celular, não estão nem aí para o que está sendo ministrado lá na frente, não estão nem aí para aquilo que está sendo pregado lá na frente. A falta de reverência tem levado o povo a se distanciar cada dia mais da santidade. E esse distanciamento é perigoso. Faz a pessoa ficar naquele, como se diz, no stand-by, né? Está com a luzinha acesa, mas não está ligado. Está com a luzinha vermelha, geralmente, acesa, mas não está ligado. E isso é perigoso. Então, meu amado irmão, pense nisso. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida, fazer morada na sua vida, transformar a sua vida, fazer uma obra transformadora no seu ser, na sua família, no seu lar, no seu inconsciente. Porque o consciente nós vemos na hora, no momento. Nós estamos conscientes que estamos no culto, nós estamos conscientes que estamos ali para adorar a Deus, mas no nosso inconsciente existem várias e várias coisas que desagradam ao Senhor. Louvado seja Deus. Essa é a palavra que eu deixo para o seu coração hoje, meu amado irmão e minha irmã. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe o Espírito Santo fazer uma transformação perpétua na sua vida. Louvado seja Deus. Que Ele vai ajudar você a melhorar a cada instante. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro com palavra de vida para o seu coração. Glória a Deus, aleluia. É desse jeito, meu amado irmão, minha irmã. Fique com essa palavra. Comece a trabalhar no seu consciente, sabendo que através do seu pré-consciente, você hoje vai estar no culto, vai estar adorando a Deus. Se não tem culto na sua igreja, tem problema. Tire um tempo, dobre o seu joelho e fale com o Senhor. Peça perdão a Deus e permita que o Espírito Santo ele venha trabalhar na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe.